Profeta, o capítulo 47, a torrente das águas purificadoras. Este capítulo 47 apresenta justamente uma água, um rio, que sai do templo messiânico, desse templo que nós estamos falando desde o do capítulo 40, e essas águas, elas automaticamente são restauradoras. E elas vão passando, e por onde ela passa, essa água traz a renovação, a transformação, a mudança do sistema. Nós sabemos que isso é o plano milenial. 47:1 diz assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa, quer dizer, o templo. E eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, quer dizer, o lado do sol. E as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho, de forma até a porta exterior, pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na sua mão um cordel de medir, quer dizer, você sabe o metro, né? E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Veja que essas águas aqui, elas vão constituir um rio. E à medida que o profeta ele vai sendo levado nessa visão, você percebe que a água ela vai aumentando de forma que ela se torna um verdadeiro lago, ou uma lagoa, ou um mar até mesmo. A verdade, a grande visão aqui é que essa água ela simboliza a restauração milenial. A restauração que acontecerá. Por isso que ele começa nos tornozelos, depois joelho, depois nos lombos, que é a cintura, e depois tem que passar a nado. Sinal de que essas águas estarão simplesmente sendo espalhadas por todo o sistema, por todo o mundo. 6. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro, e, tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Aqui está falando da vegetação, porque na verdade este período é um período de restauração, então você verifica que a natureza sofre a consequência após o contato com esta água que é purificadora. 8. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. Aqui no caso o mar que fala é o Mar Morto, que fica para o sul. E sendo levados ao mar, sararão as águas. Por quê? O Mar Morto é considerado improdutivo, porque ali as águas têm um teor de sal muito grande. Mas aqui diz que a água vai ser sarada. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem, esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão as águas e sararão. Então são águas restauradoras, E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Então o rio vem, essa água vem do templo, e por onde ela vai passando, ela vai restaurando. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gede até En-Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, olha só, que é o Mediterrâneo, em multidão excessiva. Então a comparação aqui é que a água do Mar Morto, que é uma água que não pode manter vida, não tem peixe, aqui diz de um período de restauração em que essas águas serão saradas e os peixes de lá serão comparados ao do Mar Grande, quer dizer, o Mar Mediterrâneo, que na verdade é um mar de verdade, porque na situação, o da Galileia e o morto, chamado Mar Morto, eles não são mares, e sim lagoas, na verdade. Então aqui diz que vai haver, só que a restauração não será total, porque o sal é necessário. Olha, diz aqui, mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão.
serão deixados para sal, porque o sal, ele é o elemento fundamental para a vida humana. Então aqui diz que vai sarar, mas vai ter um teor de sal, dentro de uma normalidade. 12. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Mas não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Então veja bem, as águas restauradoras é símbolo da presença de Deus na terra através de Jesus. Vê se você entende. Na primeira vinda de Cristo, Jesus ele veio parcialmente. Então, espiritualmente, nós temos acesso a essa graça. Mas no milênio, ele virá na questão física. Então, a presença de Cristo na terra entra em contato com tudo aquilo que veio de Satanás e danificou a natureza. Então, automaticamente, essas águas purificadoras, elas restauram toda a sorte de árvores. E ali você tem árvores, as folhas, os frutos, que são de alimento e folha de remédio. Então, na verdade, nós sabemos atualmente que a natureza proporciona a cura, e seria o ideal todos nós nos tratarmos com plantas. Mas você sabe que o negócio envolve mais situações. Mas a verdade aqui não tem jogo de interesse. Será uma restauração onde todo o mal que Satanás colocou no sistema será arrancado, e aí automaticamente a saúde virá, brotará através até mesmo dessa situação das flores, né? Das flores, das plantas, das ervas. Vamos lá. Aí aqui já muda um pouquinho, fala das fronteiras de Israel. Já vai passar para um outro papo. Mas na verdade é que a restauração vem, você percebe, ela atinge a natureza, ela atinge o sistema e ela atinge também o próprio povo direto, que é o povo de Israel. Assim diz o Senhor: este será o termo conforme o qual tomareis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá duas partes. Aí entra aquela questão. Aqui é uma redistribuição da terra, porque a terra, na verdade, ela foi distribuída na época de Josué, mas ela foi distribuída de formas diferentes, né? Não foram partes iguais. E aqui terá uma nova distribuição. Ele já está dizendo que os filhos de José terão duas partes, porque nós sabemos que os filhos de José se dividem em Manassés e Efraim, e através daquilo ali nós teremos uma nova geografia. 14. E vós a herdareis, tanto um como o outro, pois sobre ela levantei a mão para dar a vossos pais. Assim que essa mesma terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra, da banda do norte, desde o mar grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade. Olha só, esses termos aqui que são citados, eles fazem parte da região. Foi até como nós falamos no 47:10, eu ia comentar, não comentei. Quando fala de Enged até Englaim, que é justamente aquela região ali ao sul do mapa da Palestina. E aqui já está citando mais outras, aqui no 15, né? Da banda do norte do Mar Grande, que é o Mediterrâneo. Aí fala caminho de Etion até a entrada de Zedade, quer dizer, são regiões dali, próximo ao Mar Mediterrâneo. E Ramat, Berotas, Ibraim, que estão entre o termo de Damasco, aí já em cima, lá no norte, ó, e entre o termo de Ramate, e a cidade de Hazer Hatcon, que está junto ao termo de Haurã. E o termo desde o mar será Hazer Enon, no termo de Damasco, que é o norte, e na direção do norte está o termo de Ramate. Este será o termo norte. E o termo do oriente entre Haurã e Damasco, e Gileade e a terra de Israel, será o Jordão desde o termo do norte até o mar do oriente. Medireis, este será o termo do oriente. Vê se você percebe. E está colocando limites ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste, que para nós é o ocidente e o oriente. Aí diz mais: e o termo do sul será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, que foi o lugar da espionagem antes deles entrarem na terra, junto ao ribeiro até o mar. E o termo do ocidente será o Mar Grande, desde o termo do sul até a entrada de Ramate. Este será o termo do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Então será uma redistribuição da terra, será tudo feito de uma forma organizada e por partes iguais.
Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para dos estrangeiros que peregrinam no meio de vós, que geraram filhos no meio de vós. Isso aqui está falando de um período em que Israel se misturou com várias nações. E ali nós tivemos ali uma mistura. E essa mistura é chamada de estrangeiro. Aí fala assim: e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que, na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor. Então, na verdade, o capítulo 47, ele trabalha em duas situações. A torrente das águas purificadoras, águas vivas, transformadoras, e a segunda parte, o início da redistribuição da terra. O 48, que é o último capítulo, vai fechar justamente mostrando os termos de cada tribo de Israel sendo redistribuída no seu próprio patrimônio antigo. Este foi Ezequiel capítulo 47.